A transformação radical de Andressa Urach, como ela chegou da fama até a fé e se encontra hoje no OnlyFans. Bem, pessoal, vocês já pararam para pensar em alguém da mídia brasileira que viveu muitos altos e baixos, assim como a Andressa Urach? No vídeo de hoje, a gente vai entrar de cabeça na história dessa mulher que está sempre alta na internet, através de suas polêmicas, de suas mentiras, de ser até mesmo falar e afirmar que ficou com o Cristiano Ronaldo, só que o robozão ele diz que não, isso aí é história mal contada. Mas também falaremos da menina que infelizmente sofreu abusos. Essa mesma menina, ela se tornou vice-campeã do Miss Bumbum, e também da Andressa Urach, que quase bateu as botas depois de colocar hidrogel. Vocês lembram disso tudo, mais ou menos? Até mesmo da mulher que largou tudo isso para poder viver dentro da igreja. E como a Andressa Urach ela tá nos dias de hoje. E essa mesma Andressa, hoje, atualmente, ela tá num novo momento de vida ali que tá dando o que falar, com cenas fortes e movendo até o próprio filho como cameraman de um filme aí que vocês já entenderam, né? Loucura, rapaziada. Prepare-se, porque a história hoje tem de tudo um pouco. Para começarmos, temos que explicar um pouco sobre a infância e os primeiros anos de Andressa, né? A gente precisa voltar lá para Ijuí, no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu em torno de 1987. E olha, não foi nada fácil a princípio, né? A mãe dela, a Marisete, era praticamente uma criança quando engravidou da Andressa. Ela tinha apenas 14 anos. E para piorar, o pai da Andressa caiu fora logo depois que ela nasceu. Imagina o porquê? Porque achou que a menina não era dele por causa da cor da pele mais escura ali. Cara, dá para acreditar nisso? Nos primeiros anos, a pequena Andressa foi criada pelos pais do padrasto, até que a mãe começou a trabalhar e foi morar em outro lugar, enfim. E é aqui que a história vai ficar ainda mais pesada. Entre os 2 e 8 anos, Andressa sofreu abuso sexual do próprio avô de criação. Cara, isso mesmo que você ouviu. Isso é um trauma gigantesco que uma pessoa pode carregar em sua vida, né? Eu mesmo tenho 2 filhas, então eu sei o quanto isso pode ser impactante, o quanto isso é difícil até mesmo de imaginar e falar. Apenas com 11 anos de idade, Andressa Urach ela começou a fumar cigarro. E aos 13 ela começou a fumar, cara, aquela parada que começa com M, e também tem o nome de caná, enfim. Vocês já entenderam, né? E além disso, ela começou também a ter o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Quando sua mãe descobriu que ela estava usando drogas e álcool, ela a levou para Porto Alegre e entregou para ser criada pelo pai, que até então não a conhecia. E para piorar, foi nesse meio tempo ali, no início da sua adolescência, que as coisas começaram a ir para um lado mais obscuro. Andressa começou a se relacionar com um dos seus meios irmãos. O rapaz tinha apenas 16 anos e ambos bebiam e usavam drogas juntos, né? Frequentavam baladas, e foi aí que Andressa teve sua primeira relação sexual. Andressa revelou também que teve 2 overdoses ainda antes dos 18 anos, quando frequentava festas raves. Então ela começou a usar outros tipos de entorpecente nesses lugares e acabou, cara, levando a vida dela para um caminho completamente diferente. Diferente não, né? Acabou sendo um caminho que já era de se esperar por conta da pouca idade e o início às drogas, né? Cara, e agora um pouco mais chocante também, eu não sei se sou capaz até mesmo de acreditar, mas também foi relatado que a Andressa ela já havia praticado zoofilia com um cachorro de uma vizinha, para vocês verem que seu estado mental não era nada legal. Mas isso decorrente a tudo que ela passou também, né? Temos que ressaltar isso. Depois de algum tempo, a Andressa conhece Thiago Costa, seu antigo namorado, né? Com 3 meses de namoro, foram viver juntos na casa dele. E bum, irmão. Andressa, com menos de 18 anos, deu à luz a seu filho, Urach Costa. Mas seu nascimento fez com que o clima piorasse entre o casal. E após intensas brigas, os dois se separaram lá em 2008, após 6 anos juntos. Após tudo isso, Andressa então, ela foi morar com seu filho na casa de sua mãe. Acabou perdendo o emprego e nesse período então ela decidiu deixar o seu filho com o pai dele para tentar uma oportunidade de vida em São Paulo, né? Querendo ou não, São Paulo é um dos grandes estados onde se tem oferta de emprego muito grande, né? Então, com certeza foi uma decisão que talvez mudaria a vida dela dali em diante. Seu objetivo era, claro, sair do sul e conseguir se tornar ali uma mulher rica, famosa, na atual selva de pedra que é São Paulo. E assim, ela começaria a sua trajetória
que conhecemos hoje. E aí, nesse meio tempo, como aconteceu a ascensão da fama dela, né? Ao chegar em São Paulo, Andressa revela que começou a trabalhar como stripper em boate de São Paulo. Mas percebendo que poderia ganhar mais dinheiro se prostituindo ali diretamente, ela começou a trabalhar como garota de programa pelas ruas da capital paulista, conseguindo assim logo depois ir trabalhar em um bordel. Seu apelido como garota de programa era Imola, citando a cidade italiana conhecida pelo autódromo Enzo e Dino Ferrari, por conta de suas curvas que chamavam muita atenção. Mas Andressa conseguiu mesmo ficar muito famosa no meio quando saiu do bordel, através de um cliente. Iniciou sua carreira na prostituição de luxo, quando ele apresentou a uma agência que negociava garotas de programa com empresários ricos diretamente, o que a levou a frequentar festas de celebridades como acompanhante de luxo. E aí a sua vida ela mudou, ela destoou completamente. Nesta época, ela começou a frequentar bares funks e se tornou até amante de diversos pessoas envolvidas com o mercado de entorpecentes aqui no Rio mesmo. Só para não falar o nome e o YouTube acabar implicando com esse vídeo. Mas não só aqui do Rio, mas também de São Paulo, tá? E ela chegou até mesmo a correr risco de perder a vida ou até mesmo ir pra cadeia ali, né? Mas a vida de Andressa começou a mudar mesmo em 2011, quando começa a sua vida artística, sendo modelo e dançarina. Então a sua vida, ela saiu de um patamar respeitando, tá, a profissão, não tô falando nada que é algo ruim, mas no início ela estava na própria cabeça dela, como já foi relatado, ela estava num período de decadência, e aí com esse meio artístico ela começou a mudar e enxergar a vida de uma outra forma. Ela já tinha vários contatos entre homens ricos por conta de sua profissão anterior. Então se aproveita disso e consegue seu primeiro trampo como assistente de palco lá no Legendário, que vocês lembram? No ano seguinte, ela integrou o time de dançarinas do cantor latino e foi musa do Kuduro. Mesmo com as coisas já dando certo para Andressa, foi lá em meados mais ou menos de 2012 que ela realmente traz muita visibilidade para si. Ela foi vice-campeã do Miss Bumbum. E daí em diante, ela virou assunto por todo canto. No ano seguinte, ela aproveita seu hype e entra com tudo na Fazenda Seus. E cara, nesse programa, ela se mostrou uma pessoa quem ela era talvez, né, de fato. Ela gostava de brigar, ela causava muita polêmica e ela não tinha muito filtro. A real dela é que ela falava o que vinha na cabeça, e isso não é ruim, tá? E isso fez que o público a amasse de modo geral. Ela rapidinho se tornou apresentadora do Muito Show. Esse programa ele passa na Rede TV. Ela se torna repórter de carnaval, né? A Andressa em si estava bombando, galera. Ela estava num bom momento de vida, mas essa vida de celebridade, ela tem um preço e ele acaba sendo muito alto às vezes, né? E a Andressa pagou um preço muito alto. Querendo ficar ainda mais bonita do que ela era, tentando melhorar seu lado estética, corporal também e chamar mais atenção, ela se encheu de hidrogel nas coxas e também no bumbum. E infelizmente deu no que deu, não sei se vocês sabem. Uma infecção gravíssima quase a levou à morte. E foi nesse momento que a Andressa teve reflexões fortes sobre sua vida, sobre para onde ela estava se encaminhando e o que ela queria fazer dali para frente. Foi dali em diante que ela acaba parando com tudo de sua carreira anterior, meio que artística. Ela se redimiu sobre também a sua primeira profissão, assim que ela chegou em São Paulo, e tudo mudou literalmente para ela. E aí ela acabou chocando a todos com a sua nova fase. Foi então que veio a conversão religiosa da Andressa Urach. Depois de quase bater as botas, a Andressa teve um encontro com Deus. Isso mesmo. Lá em 2015, ela entrou com tudo na Igreja Universal. Ela saiu, fazendo uma referência aqui, é como se inicialmente, quando ela sofreu os abusos na infância, a vida dela estava aqui. Ela foi para São Paulo com uma ideia de melhorar a carreira dela de modo geral, a vida dela, né? Não carreira, porque isso não existia ainda para ela. E aí ela sai de uma vida onde ela foi abusada, teve um momento muito ruim de vida. Ela melhora, vamos assim dizer, porque ela começou a ter muitos contatos com pessoas famosas de luxo. Só que ela se enxergou ali como... Cara, ela não estava bem emocionalmente, de cabeça, espiritualmente. E aí, cara, em busca de melhorias, ela acabou sofrendo essa atitude dela de tentar melhorar o corpo e ficar melhor, talvez, para poder ter uma imagem melhor.
e aí ela quase veio a óbito. E a vida dela simplesmente recomeçou. E então saiu de cena a mulher provocante e sensual e entrou uma André Surak de saião longo, cabelo preso e, cara, Bíblia debaixo do braço. Não que ela se tornou um personagem da igreja, mas ela buscou redenção ali e melhorias para sua vida. Para vocês terem ideia, a transformação foi tão intensa na vida dela que ela chegou a escrever um livro chamado Morri para Viver. E não é que o negócio vendeu mais de 1 milhão de cópias? Pois é. A Andressa virou uma pregadora fervorosa contra tudo que ela mesma tinha feito. Ela saiu por aí dizendo que tinha sido libertada de demônios e que sua vida anterior para ela, cara, era coisa do capiroto, entendeu? E em 2020, ela até apresentou a série Diário de uma Ex-Garota de Programa. E acreditem se quiser, tentou carreira como cantora gospel. E não parou por aí, não. A Andressa abriu o bolso e despejou, cara, quase de cerca de 2 milhões na sua conta ali, diretamente para a Igreja Universal. Mas como a gente já percebeu, nada na vida da Andressa dura por muito tempo. E foi então que houve a ruptura com a igreja e retorno à antiga vida. Foi lá em meados de novembro de 2020 e a bomba, cara, foi soltada, né? A Andressa meteu o pé da Igreja Universal e saiu atirando pedra, cara, para todos os lados. Segundo ela, a igreja fez uma tremenda lavagem cerebral e ainda por cima ficou com toda aquela grana que ela doou. Olha a treta, filho. Aos pouquinhos, a Andressa foi voltando ao visual de antes. O saião longo deu lugar aos decotes, as unhas ganharam cor novamente, o batom vermelho voltou, até que em 2023 ela anunciou o que muita gente já estava esperando. Ela volta ao mundo adulto. E vocês acham que a Andressa voltou mansinha? Cara, nada disso. Ela voltou ainda mais vulgar, fazendo sucesso no OnlyFans e no Privacy e dando declarações absurdas que deixaram o Brasil inteiro, cara, de queixo caído. Mas antes fosse apenas as suas palavras que já davam o que falar. A Andressa, então, ela fez também coisas inimagináveis e trouxe muita atenção para si. Negativa? Sim, mas trouxe. Isso é o que importava para ela. E foi então que as polêmicas recentes e escândalos aconteceram. Com essa sua nova fase de causar polêmica, Andressa acaba revelando para a internet que o próprio filho, o Arthur, vocês lembram? Que já estava ali com seus 18 anos, virou o cameraman dos vídeos adultos da própria mãe. É isso mesmo que vocês ouviram. O moleque filmando a própria mãe em cenas, cara, bem explícitas. E não foi algo simples, já foi realmente para algo, cara, mais 18 total mesmo. E, cara, pra internet isso foi o suficiente. Não só na internet, né? Em jornais e revistas isso também passou, em blogs e vlogs, no Instagram, em vários outros lugares. E a internet acabou julgando esses absurdos de forma, cara, como se tivessem direito. Porque assim, a princípio, o que nós estamos fazendo aqui para vocês é trazendo um pouco da André Surak sobre a sua trajetória, e não estou aqui julgando o que é certo e o que é errado, mas eu estou trazendo para vocês uma ideia que talvez vocês mesmos não conheciam, tá? Então, quando a internet ela acaba julgando de forma geral, isso, cara, tem um peso muito maior. Você está tomando um julgo que não nos cabe. Às vezes o nosso telhado ele é de vidro e a gente está tacando pedra no vizinho dos outros, entendeu? Desculpa, a gente está tacando pedra no telhado dos outros, né? Mas o pior é que tudo isso não para por aí. Em 2023, a Andressa então decidiu que ter uma língua normal era pouco para ela. Aí ela foi lá e fez uma cirurgia para bifurcar a língua. Isso mesmo, uma língua de cobra, né? A língua dela não se movimenta junto, ela se movimenta assim. Cara, muito louco, sabe? Meio bizarro. E por que ela fez isso? Na verdade, Lu, tudo que eu faço tem um propósito, né? Então vamos lá. Então o propósito da língua que eu quero entender. É a serpente. É a serpente. Entendi. Gente, que aflição. Segundo ela, para dar mais prazer pros parceiros. Cara, que loucura, mano. No mesmo ano, a coisa foi ficando ainda mais estranha quando ela gravou conteúdo adulto com sua ex-sogra. E até mesmo o ex-namorado ficou chocado com isso. Rapaziada, mas espera aí. Vocês acham que isso aí é o bastante? Tem mais, irmão. Em 2024, vazou um áudio do próprio pai falando, sugerindo para participar de um conteúdo adulto diretamente com a própria filha. Podemos trocar uma imagem, gravar junto, ou ver quanto é que tu quer, para mim começar contigo o conteúdo, porque eu tenho bastante seguidores e muita gente me cobrando porque que eu não faço o meu trabalho da Andressa. Então, estou te convidando, eu vi aí que
tu precisa de alguém, eu tô aí pra conversar contigo. Vamos começar a gravar junto aí, era uma coisa. A loucura continuou quando ela resolveu tirar 2 costelas só para deixar a cintura ainda mais fina. Todo mundo criticou, desde médicos até mesmo os próprios fãs que a acompanham nas redes. Mas a Andressa não estava nem aí. E quando a gente acha que já viu de tudo, vem mais uma. Ela precisou ser internada às pressas depois de gravar uma cena com 8 homens. Ela teve dores pélvicas e fortíssimas e teve que correr para o hospital para poder entender o que estava acontecendo. Cara, isso é muita informação para processar. Mesmo com tantos absurdos sendo relacionados ao nome de Andressa, ela continua por esse caminho. Ela pouco se importou com o que a galera acha, gravando vídeos adultos, tentando ganhar ainda mais visibilidade e participando de várias entrevistas e podcasts. Ela conseguiu o que queria. Finalmente pode se considerar rica e famosa. Mas isso também teve um preço. Mas aí também fica uma reflexão. Será que valeu a pena tudo isso? Bom, isso só cabe apenas a Andressa responder. A gente aqui está tentando entender um pouco mais sobre a história dela. Galera, a história de Andressa é uma daquelas que a gente até tem dificuldade de falar e até mesmo de acreditar. Uma menina que sofreu tanto na infância, que lutou para criar o filho, que explodiu na mídia e que quase morreu. Que virou crente, que xingou a igreja e que agora está nessa fase chocante de conteúdo adulto. Seja qual for a fase, modelo, apresentadora, crente ou até mesmo produtora de conteúdo mais 18, a Andressa sempre está dando o que falar. E o que fica disso tudo, talvez que ninguém muda de uma hora para outra. E traumas mal resolvidos sempre voltam para nos assombrar. E que se essa busca desesperada por atenção e aceitação pode levar a gente para caminhos bem mais sombrios do que nós imaginamos. A Andressa continua rachando opiniões Brasil afora. Tem gente que aplaude ela como símbolo de liberdade, outros acham que ela está numa espiral de autodestruição sem fim. E você, o que acha sobre isso? Mas olha, sem julgar. Ela é uma vítima ou vilã dos seus próprios traumas? Será que ainda vem mais capítulos bizarros por aí? Quero saber um pouco de vocês nos comentários. Rapaziadinha, chegamos a mais um fim aqui de um vídeo. Cara, se você curtiu, deixa aqui o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda a gente a estar montando cada vídeo aí de mistérios, de fofocas, de curiosidade de modo geral e tudo mais que vocês quiserem. Não se esquece de ativar o sininho também aqui do lado para a gente poder, sempre quando lançar um vídeo, você estar por dentro. E ó, um outro pedido também. Deixa no comentário aqui qual título de vídeo vocês gostariam que a gente pesquisasse, desbravasse juntos, para que na próxima a gente possa estar aqui falando com vocês. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fui!